Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso mini-curso, com vistas à publicação na revista Semear Ideias, Professores no Mundo Científico, e no nosso último encontro trabalharemos ferramentas de aprimoramento. Eu me chamo Álvaro Fabiano Melchioretto, faço parte da equipe que está organizando o mini-curso, estive online nos bastidores nos últimos encontros, e no encontro de hoje eu tenho a satisfação e a alegria de conduzir esta última reflexão, que ela não diz necessariamente as ações do curso em si, ou melhor, da publicação da revista, que é objeto do nosso curso em si, mas são dicas gerais que podem nos acompanhar durante o processo de escrita para qualquer situação. Falar de ferramentas de aprimoramento é falar de muitas coisas. Mas como o nosso tempo é delimitado em pelo menos 60 minutos de atividade, escolhi 3 ferramentas que podem nos auxiliar sempre. O Zotero, que é um gerenciador de referências, o Copy Spider, que é um programa anti-plágio. Eu quero mostrar a todos e a todas uma maneira como eu tenho utilizado a inteligência artificial para correção dos textos. A ferramenta ela é amplamente divulgada, mas eu quero revelar um prompt como ele tem me ajudado significativamente. Então, neste contexto é que nós trabalharemos ao longo desse encontro. O que nós temos percebido ao longo das últimas semanas é que o nosso público maior é o público que nos acompanha online, através do YouTube, e não o público online ao vivo. Então, nós faremos a gravação ao vivo, então, se acontecer algumas intercorrências, alguns ruídos, algumas entradas, é por conta dessa passagem ao vivo. Agradeço aqui a presença do Leonardo Cruz, que está conosco, e dos demais colegas professores pesquisadores que assistiram à aula gravada. Muito bem, já estou falando, mas não me apresentei, né? O meu nome é... Meu nome é Álvaro Fabiano Melchioretto, eu atuo como professor, trabalho nas mais diferentes áreas do ensino fundamental à pós-graduação, percorrendo muitas fases, muitas aprendizagens com os diferentes níveis. Sou graduado em filosofia, mais tarde fiz graduação em geografia, doutor em desenvolvimento regional, e pelo menos nos últimos 15 anos tenho dedicado a pesquisar a relação da filosofia com o uso de tecnologias, e o que vem amarrando todas essas diferentes áreas de atuação, ensino e pesquisa, são a dupla de filósofos franceses, o Félix Gattari. Não trouxe meu fone de ouvido. E o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Então, nessa perspectiva da multiplicidade, pensar as condições da inserção da tecnologia no tempo presente é uma condição que tem me causado incômodos e inúmeros pensamentos, resultando em escritas. Então, além disto, eu sou criador e editor do podcast Tecendo Ideias, junto com meu colega filósofo Lauro Roberto. É um programa onde nós nos damos a liberdade de falar coisas que muitas vezes na sala de aula não cabe, muitas vezes não seria interessante, e lá nós exploramos e discutimos em forma de diálogo, os mais diferentes temas da atualidade, da cotidianidade, como esses temas, eles acabam dialogando com o espaço da educação. Então, aproveito já o espaço da apresentação para também fazer uma rápida propaganda do Tecendo Ideias. E nos últimos anos, para a questão tecnologia, que é o foco desta fala que farei ao longo da manhã de hoje, eu tenho me dedicado a construir o selo
Microsoft Innovation, para pensar a relação do uso de tecnologias aplicadas a atividades escolares e atividades que falam do ensinar e aprender. Mas nada disso que eu utilize agora na apresentação quer dizer muita coisa, senão um momento que nos permite olhar um pouquinho mais para o futuro. Por que nós pensamos nesse tema um pouco diferente dos anteriores? Os anteriores nós vimos técnicas de escrita, relação autor-editor, necessidade de uma revisão bibliográfica, dicas para escrever bem, e na aula de hoje nós pensamos um tema um tanto diferente. Pelo menos o que eu tenho vivenciado nos últimos tempos, uma relação um tanto truncada, uma relação um tanto complicada com o tempo. Quanto tempo nós temos para dedicarmos à escrita? Acumulamos a função, e o pesquisador, de uma maneira geral, ele acumula função em sala de aula, senão raramente ele consegue um tempo de dedicação exclusiva à pesquisa, e ele tem que misturar o seu tempo profissional com a escrita, com a vida pessoal, pelo menos aquilo que nós acompanhamos na última FIBIC, os relatos e experiências são relatos de professores que estão 20, 30, 40 horas em sala de aula, e além deste tempo dedica-se à pesquisa. As ferramentas que serão apresentadas, entre outras coisas, elas podem permitir uma gestão do tempo um pouquinho melhor. Elas podem trazer certa tranquilidade no tempo para que o pesquisador consiga dedicar-se mais tempo a outras atividades e conseguir otimizar algumas ações. Além disso, uma gestão eficiente de dados, fontes e ferramentas, ela permite um rigor metodológico melhor para o pesquisador. E a primeira que apresentarei, o Zotero, ele tem me trazido um certo avanço quanto ao uso de citações, a relação minha, enquanto pesquisador, com as minhas referências, de uma maneira a aprimorar o diálogo. Então, isso tudo traz como objetivo otimizar o fluxo de trabalho do pesquisador, pelo menos em 3 pilares: gestão de referências, a integridade e a questão ética da técnica, e uma assistência cognitiva, através do uso de um uso da inteligência artificial, de um uso ético, aceitável dentro dos parâmetros que o CNPq nos apresentou no início desse ano, pensando uma correlação maior e melhor com o tempo e consigo mesmo. Eu estarei sem acesso ao chat de bate-papo durante a apresentação, mas se alguém quiser fazer alguma intervenção, por favor, abra o seu microfone, fale, me interrompa. A ideia é que isso aqui não seja um monólogo, mas que nós possamos, mesmo com a limitação da tecnologia, tecer um certo diálogo. Meu objetivo é falar um pouquinho da ferramenta, mas também mostrá-la, tá? Tentar demonstrar ao vivo aqui alguns usos, pelo menos os usos que eu tenho feito dela durante o dia a dia, que é apenas uma parte da ferramenta, não exploro ela na sua totalidade. Então, a primeira delas é o Zotero. Eu conheci o Zotero ainda na especialização em mídias, lá em 2010, 2012, depois ele foi se aprimorando. As 3 ferramentas que eu utilizarei aqui são ferramentas gratuitas. Duas delas têm a versão paga, mas é possível utilizá-las da maneira gratuita. Penso que a ideia do software livre, do acesso gratuito a algumas ferramentas de tecnologia são fundamentais para pensarmos uma educação mais inclusiva. Então, por isso, a escolha delas. Não são as únicas nas suas áreas, suas respectivas áreas de atuação, existem outras, mas um motivo da escolha é a gratuidade da ferramenta. Então, a primeira delas, o Zotero. O Zotero é de código aberto, e os usuários podem participar dos programas de desenvolvimento da ferramenta. Ela é multiplataforma,
ela é multissistema operacional e ela é totalmente sincronizada. É, para que serve o Zotero e como ele surgiu? Ele serve para gerenciar referências bibliográficas. Como é que ele surgiu na minha atividade de uso? Eu estava cansado de repetir e tendo que decorar diversas regras da BNT para usar citações e montar referências bibliográficas. E para os pesquisadores que têm uma produção em diversos países, em produção internacional, ou se depara com revistas que exigem um padrão diferente da BNT, é sempre um momento de apreensão, né? Descobrir como funcionam as regras da APA, Chicago, Vancouver, entre outras, como fazer a citação de maneira adequada. O Zotero nos auxilia nessa questão. Ele não está referente apenas à BNT, mas há muitas outras maneiras de citar regras e normas. Nas minhas aulas de metodologia científica, eu tenho, como Zotero, me dedicado mais a pensar a prática, o rigor e métodos, propriamente, do que regras de citação. Então, eu mobilizo os meus estudantes a também utilizar o Zotero para gerar um ganho de qualidade nas referências. O que o Zotero faz? Ele captura metadados, informações descritivas dos recursos. Então, por exemplo, através de um plugin no próprio navegador, no Edge, o Chrome, o Firefox, ele já importa os metadados da referência que eu estou utilizando do navegador diretamente para o banco de dados. No editor de texto, eu uso o LibreOffice ou o Word, dependendo da situação. Ele tem um plugin que ele também, de dentro do editor de texto, ele me permite buscar a referência e ele já gera a citação com a informação e também ele gera o referencial bibliográfico de acordo com a norma. E isso me permite o quê? O rigor na apresentação. Então, supomos que eu esteja utilizando uma edição, cometi um erro, e eu devo atualizar a edição da obra referencial. Eu atualizo no Zotero e ele já faz a atualização automaticamente dentro do Word. Ou melhor ainda, vou utilizar o mesmo autor, por exemplo, vou utilizar 3 obras diferentes de Gilles Deleuze e as 3 obras foram publicadas no mesmo ano. Então, 2010A, 2010B, 2010C. Eu não preciso me preocupar com essa classificação manualmente. O próprio Zotero já faz a classificação. Então, ele permite uma gestão das referências de maneira eficaz e na sua totalidade. Além do mais, ele cria uma página online onde o usuário pode enumerar suas próprias produções acadêmicas. Então, ele cria uma lista daquilo que o pesquisador já tem publicado e mantém dentro de umas referências. É claro, nós já temos isso dentro do Lattes, quem faz uso dentro do Orcaid também já o tem, mas aqui é uma listagem de produções acadêmicas, enquanto nessas outras ferramentas de currículo nós temos outros elementos. Aqui eu me me reduzo, ou melhor, né, às questões puramente de produções. E o que é importante, e eu tenho falado muito isso nas formações de professores, é a necessidade de nós, professores, registrarmos tudo aquilo que nós produzimos. Quantas coisas bonitas são feitas no espaço de uma sala de aula com os nossos estudantes, quantas produções nós temos, e elas ficam restritas às paredes da sala de aula. Então, publicar. Até vou brincar, parafraseando uma frase, né? Publicar é preciso. Não por conta de uma necessidade de produtividade acadêmica, não por uma cobrança de lattes, não por causa disso, mas tornar público ou pública as boas ações que temos no espaço da sala de aula para constituirmos necessariamente uma comunidade de aprendentes significativa, coesa e extremamente produtiva. Então, pensar um espaço para além. Então, eu vou agora parar de compartilhar o Zotero por um instante. Eu quero tentar compartilhar com vocês a
tela do Zotero. Vamos tentar aqui. No ao vivo, a gente sempre perde todas essas informações, não é mesmo? Só um segundinho, compartilhar uma janela, compartilhar. Muito bem. Então, para todos vocês, está aparecendo a minha tela do Zotero. Então, o que eu tenho aqui? Aqui no lado esquerdo, onde está o mouse, eu tenho as pastas que o usuário pode utilizar para, por exemplo, separar as suas produções. Veja que eu tenho por tipos ou lugares de atuação, unidades curriculares. Dentro da pasta, por exemplo, FURB, dentro da pasta eu tenho as diferentes unidades curriculares que eu atuo. Posso fazer uma separação assim, posso deixar tudo no caos, no feed. Ele cria uma lista, por exemplo, das minhas produções, e produções que eu tenho feito com outros colegas, então sempre que eu preciso buscar uma referência, ela está aqui na mão, é fácil de ser encontrada. Existem algumas formas de fazer o cadastramento das referências. Vejam, eu tenho 1.400 referências já anotadas aqui na plataforma. Não tem limite? Sim, tem um limite. O limite não é a quantidade de referências, mas a quantidade de PDFs que ficam armazenados no site. Então, nós temos uma pasta dentro da plataforma Zotero, onde nós podemos registrar e deixar guardados PDFs com anotações e outras ações. Alguns dos PDFs, por exemplo, aqui, 30 anos da Declaração de Salamanca. Então, já vem o PDF aqui, e se eu clicar nele, já tem o PDF. Ele me permite usar ferramentas como marcadores de texto, anotações ou coisas do gênero. Eu não gosto desse recurso, eu prefiro deixar os PDFs salvos na minha nuvem conforme a necessidade. Mas isso é uma ação conforme o usuário pode decidir ou não. Outra coisa importante, por exemplo, aqui. Notas de leitura. Ele me permite criar anotações, ou criar, às vezes, um print da tela, para eu ter preciso de uma notícia, por exemplo. O print da tela me ajuda a encontrar o site. Criar uma anotação. A anotação, ela me ajuda em quê? O que eu faço muito esse campo de anotação? Quando eu faço a leitura da obra, e há determinadas citações que eu as utilizo repetidas vezes, eu deixo salvo nas notas as minhas citações, as frases de impacto, as frases interessantes, e elas já ficam salvas dentro do Zotero. Então, quando eu quero utilizar uma determinada citação do autor, não preciso voltar para a obra, voltar para a minha anotação, buscar, transcrever, ela já está salva aqui no Zotero, simplesmente posso importá-lo diretamente no Word, ou um Ctrl+C, Ctrl+V do Zotero para o Word, ele me utiliza. Tá. Veja que eu pulei uma parte, mostrei como está, né? Mas como é que eu chego nesse campo? Existem dois caminhos que eu utilizo de maneira sistemática. Primeiro, vou criar. Aqui em cima temos 3 botões. Criar um novo item ou adicionar um item segundo identificador. Então, criar um item. Quero um livro. Ele vai me abrir aqui no canto direito. Eu estou mostrando esse direito, centro-esquerda, mas isso depende muito como o usuário consegue personalizar o tamanho da tela, conforme o usuário vai determinando. O que vem por padrão, são essas 3 colunas. Então, vou retomando o que eu estava fazendo. Novo item, vai abrir aqui um campo. Então, eu escolhi livro, mas pode ter artigos periódicos, artigo de revista, audiência, base de dados, carta, casa, conferência, correio eletrônico, inúmeras fontes diferentes. Então, a fonte, o livro. Título, você escreve o título do livro. Então, por exemplo, estou vendo o primeiro livro aqui que estou vendo na minha frente, Dicionário de Filosofia. Nome do autor, se o nome do autor já estiver cadastrado no seu banco de dados, ele já puxa o autor. Aí você vai incluindo os dados que são pertinentes e você cria o banco de referências. Então, eu vou excluir aqui para não deixar o item duplicado. Então, já pego aqui o item,
Livro, dicionário de filosofia, autor, número de edição, ano, fonte, referência. Tá? Olha só, criar uma referência a partir de selecionado, exportá-lo, ou adicionar uma nota, caso eu queira fazer alguma transcrição, como mencionei antes. Essa é uma forma. Uma outra forma interessante que eu posso fazer, só licença, pegar um livro, ó, pegando um livro aqui. Eu venho aqui no botãozinho adicionar item, e eu digito, geralmente no livro, aqui no código de barra, eu tenho o ISBN do livro. Então, eu digito o ISBN do livro, tal qual ele está aqui, e ele já vai fazer a, a busca no seu banco de dados, ou ele vai buscar, ó, pronto, já criou aqui, ó. Elogio da Serenidade, Norberto Bobbio, livro de 2002. O que é interessante, colegas pesquisadores, aqui na data, é verificar se a data que está de fato no livro bate com a data do ISBN, que às vezes atualizações de edições ou a editora lança uma nova reimpressão e a data pode ser alterada. Ó, editora. Aqui no caso, ele só não puxou o local da editora. Então, editora Neto, volto para a ficha bibliográfica, né? Então eu vou ter a informação ali, local da editora, não tem. Então vou digitar. Como já tem o local da editora salvo, já puxa automaticamente. Então ele vai criando um banco de referências. O que é importante, às vezes, dar uma olhadinha, às vezes, maiúsculo, minúsculo, depende muito da forma como o banco de dados que ele está buscando na internet tem a apresentação dos dados feitos. Ó, da onde que ele puxou aqui, ó? E aqui ele diz de onde ele puxou diretamente do catálogo da Câmara Brasileira do Livro. Ó, às vezes ele já traz algum resumo, aqui não tem, ó, etiqueta. O que temos na etiqueta aqui? Ele já trouxe a palavra-chave que está na ficha bibliográfica. Então, eu tenho está aqui reservado, a partir do momento que precisar usar o elogio da serenidade no Roberto Bob, a gente está cadastrando no meu banco de dados, só fazer um uso dele. Como é que isso vai funcionar no Word? Eu vou novamente parar de compartilhar, certo? Vou agora abrir a janela com uma página do Word. Só um minutinho, até que o Word está abrindo, documento em branco. Pronto, agora vamos compartilhar. Peraí, na janela, cadê o Word? Teste. Só salvar o documento que para um... Isso é uma coisa importante. Sempre que você for trabalhar com Zotero, não espere o salvamento automático, deixe por último. Já comece com o arquivo salvo, porque isso nos ajuda bastante a pensar, compartilhando a tela, nos ajuda bastante. Pegando agora para a tela, que temos o Word. Nadine, às vezes o pode travar, então nos ajuda bastante a deixar salvo, porque garante uma certa tranquilidade. Quando instala-se o Zotero no computador, então o Zotero já vem com a instalação de plugins. Então aqui no meu Word, ele já criou o plugin Zotero. Então tem a adição de citação, adição de bibliografia, notas, ou criar uma nota, ou uma anotação, e eu posso botar atualização. E o que eu tenho feito de importante quando vou enviar o meu arquivo para uma submissão para uma revista, eu elimino os links de citação, porque eu desvinculo o Word com o Zotero. Por que isso é importante, desvinculação? Durante todo o meu processo, no meu escritório aqui no computador, eu mantenho a vinculação. Quando eu envio para a revista como submissão, eu elimino o link da citação para dizer para o Word o seguinte: mantém citações, mantém as referências, mas elas não estão mais vinculadas com o meu Zotero. Porque o que pode acontecer? É um bug, onde o usuário vai abrir, e o usuário também pode ser um usuário de Zotero, e o meu Zotero com o Zotero de um outro usuário entrar em conflito. Então, para evitar um conflito, eu elimino a citação. Então, vamos botar. Então, pegando o livro aqui, pegar uma citação qualquer do livro, tá? Abrir o livro numa página qualquer, aleatória, e vou digitar citação. A afirmação de que a teoria
A moral da política exclui a serenidade. Então, tenho lá uma frase do livro do Norberto Bobbio, certo? Não estou aqui me importando na citação, mas só demonstrar como funciona. Então, eu venho aqui no Zotero, abro a janela do Zotero. Primeira vez que eu utilizo o Zotero no documento, ele vai me dizer, vai me apresentar estilos de citação. Eu posso adicionar outros estilos. Vem alguns estilos por padrão do software, mas eu posso adicionar os estilos de acordo com a revista ou de acordo com a preferência do usuário. Então, já vejam aqui, ó. APA, extremamente utilizada. A Chicago, algumas revistas na área de ciências humanas têm adotado muito sistema. Posso trabalhar com o sistema Odor Data, ou notas e bibliografia, depender das indicações. Eu estou trabalhando, quando são textos que falam de ABNT, eu estou trabalhando com a ABNT, autoria completa, no modelo do Rio Grande do Sul ou do modelo do Espírito Santo. Qual a diferença entre esses dois modelos? O modelo do Rio Grande do Sul, quando você vai utilizar, ambos já estão adequados à última atualização da BNT, mas o modelo do Rio Grande do Sul, quando você vai trabalhar com sites, ele tem uma maneira de informar o site com aquele detalhe disponível com essas palavrinhas que não estão disponíveis no modelo do Espírito Santo. É só uma questão aqui de perfeccionismo desse que vos fala, nada que acrescente ou não. Então, vamos lá. Rio Grande do Sul, ok. Só na primeira vez apareceu, ó, apareceu aqui. Se eu deixar o meu Zotero aberto no livro do Bobbio, quando eu abro no Word, ele já puxa o livro do Bobbio. Ah, mas eu não quero o livro do Bobbio, eu quero o livro de outro autor, então, Deleuze. Digito o nome do autor, ele vai buscar todos os livros do autor que eu tenho cadastrado no Zotero. Ah, mas eu quero o Bobbio. Então, tem dois livros do Bob. Ah, tá trabalhando elogio, beleza. A página, minha citação está na página 13. Feito. Adicionei aqui. Bob, 2022, página 3. Ah, mas, professor, eu posso fazer direto, não é mais rápido? Pode. Onde está o ganho do Zotero? Referências. Eu clico aqui, ó, adicionar bibliografia. Pronto. Ele gerou meu referencial. Supomos que eu tenho que usar agora a mágica vai acontecer. O dia está bonito, certo? Outra citação. Estou inventando agora de cabeça. Vou dizer, supomos que não lembro o nome do autor, mas eu lembro o nome do livro. O livro é Pequeno Príncipe. Tem Pequeno Príncipe, tá? Ele já posso identificar pelo nome do livro, não somente pelo nome do autor. Mas tem um PDF. Não tem. Mas o meu PDF, em vez de página, é uma nota. Não, mas eu quero encontrar uma linha. Eu posso te citar outras ações. Estou trabalhando com artigo legislativo, então quero citar o artigo. Quero citar a figura que está no TCC. Não é só um número de página, eu tenho outras possibilidades. Como eu trabalho em teologia, os documentos teológicos da Igreja Católica não trabalham com página, mas trabalham com nota. Isso é muito útil. Não, vamos voltar aqui, eu quero página. Muito bem. Está na página 53. Quero falar para o autor, confira na página 53, por exemplo. Posso adicionar outras coisas. Feito. E vejam onde está a mágica está aqui na referência. Então, não precisei mais pedir para ele gerar uma referência. Ele vai gerando automaticamente a partir do momento que o autor é incluído dentro do meu Word. E vai, ó. Se eu for lá no Zotero e mudar alguma coisa da edição, ele vai alterar aqui as referências também. Mas eu quero trabalhar com citação indireta. Então, vírgula, segundo Deleuze e Guattari, já digitei o nome do autor, agora o que eu faço?
Então, eu volto lá para o roteiro, vou buscar a minha citação, ah, Deleuze e Guattari. Então, supomos que seja essa obra aqui. Vou omitir o autor, só quero o ano, que é uma citação indireta. Então, feito, ó, omiti o autor, e vejam, já apareceu aqui. Então, este é o grande uso da gestão. Não precisa ficar me preocupando o tempo inteiro de redigitar, e confesso a vocês que é um momento que dedica muita atenção e desgaste, você tem que olhar todo o seu texto, verificar se todas as referências estão lá no final, se excluir alguma, excluir, é um trabalho que demanda atenção e é cansativo. Não preciso passar por isso, porque o software faz isso por mim. Então, uma forma de uso aqui no Word. Deixa eu só excluir o documento. Vou agora compartilhar uma janela do navegador. Tudo bem? Está no Google. Estou aqui fazendo, então, uma pesquisa, um momento de consulta e criação do estado da arte. E agora, no estado da arte, eu quero pesquisar, por exemplo, políticas públicas na América Latina. Vamos botar, por exemplo, Sierra. Certo? Então, aqui ele pesquisou. Certo? Eu encontrei o artigo, estou abrindo ele. O governo moral dos pobres e a despolitização das políticas públicas da América Latina. Certo? Como é que eu vou importar essa informação para o Zotero de maneira fácil, simples e direta? Primeira situação. Algumas revistas já trazem o DOI, certo? Eu posso copiar o DOI, abro minha janela do Zotero, venho aqui na varinha mágica, na ferramenta de insira, ISBN, DOI ou outros. Pronto, seria o DOI. Enter. A mágica acontece. Pronto, ele gerou aqui, ó, o governo moral, ó, autor, caderno, data, no volume, edição. Ele já trouxe para o meu Zotero o texto completo em PDF. E vejam que não foi feito download, nada disso, né? Só estava a janela aberta, e da janela, ó, não cliquei aqui em PDF, aqui em cima, nada disso, não cliquei em compartilhar, só copiei o DOI diretamente, e ele já apareceu aqui. Número de páginas, informações. Posso fazer a leitura pelo PDF dentro do... Eu vou excluir, porque eu quero fazer a inclusão novamente desse item, tá, colegas pesquisadores? Mover item para lixeira. Todos os itens que ficam na lixeira ficam automaticamente por 30 dias no Zotero, tá? Excluir o item. Eu comentei no início que nós tínhamos uma opção do Zotero diretamente com um plugin, né? Eu já fui na loja, você pode ir na loja de aplicativos do seu navegador, escolher a opção Zotero, dentro do site do Zotero, também fazer esta adição. No meu caso, o plugin já está instalado aqui. E ele assume... O problema do plugin do Zotero, até você se habituar com ele, demora um pouquinho, porque a depender do item, ele altera o seu ícone. Então, o íconezinho de uma página em branco cheia de linhazinhas indica que é um artigo acadêmico. Ele já reconhece. Então, eu clico aqui no coisa, ele já importa, ó, salvando em minha biblioteca. Se eu quiser escolher uma pasta específica, eu posso navegar pelas opções e selecionar a pasta desejada. Mas eu quero aqui na pasta mesmo, minha biblioteca, pasta geral. Posso já fazer alguma anotação logo de cara, para que seja lembrado mais tarde o que se trata. Você está consultando várias informações. A ferramenta de anotação, ela permite uma maior segurança para o pesquisador na hora de identificar as referências citadas. Então, ó, a janela não aparece por padrão, você tem que clicar para aparecer mais. Aí você, por padrão, aparece o nome, ó. Ele está dizendo o nome do artigo, beleza, confere. Está dizendo que vai salvar o PDF junto, e aqui eu posso selecionar e escolher outra pasta. Posso gerar alguma etiqueta. Eu geralmente utilizo as palavras-chave como etiqueta.
porque depois de um tempo você começa a acumular referências, e quando você quer fazer uma busca por palavras-chave, o Zotero também auxilia para você gerenciar a sua própria biblioteca de informações. Então, clicando aqui, ele já traz para cá, ó, já trouxe para cá o arquivo. Lembra que eu tinha apagado? Agora apareceu novamente, porque eu fiz lá a conexão. Aqui em cima, tem um botãozinho, sincronizar em Zotero, ele fica sincronizando automaticamente as informações. Formatei meu computador, comprei um computador novo, instalo o Zotero, através do seu usuário, com seu usuário, login e senha, as informações são reinstaladas automaticamente na sua máquina. Então, você nunca perde essas informações. Configurações, aqui em configurações, você em sincronização, você faz, ó, login, logout, veja no caso meu nome de usuário, o e-mail que eu tenho cadastrado, então ele fica gravado, essas informações elas ficam gravadas, então facilita demais a vida do pesquisador com a questão de referências, e ainda tem, ó, a lixeira, você pode excluí-la manualmente, esperar, e outra coisa importante, itens duplicados. Vejam que eu tenho alguns itens duplicados que merecem um ponto de atenção. Vamos verificar. Só veio 2 vezes. Beleza, você pode fazer, ó. Essa aqui, itens duplicados. Certo? Foram atualizados, então posso pedir para mesclar esses itens, ó, mesclar os 2 itens. Então, ele vai corrigir e ficando uma só. Às vezes você cadastra a mesma coisa com diferentes informações, daí merece um olhar de atenção para que a informação não se perca. E como é que eu faço o download do Zotero? Na apresentação, que depois será disponibilizada para todos os usuários, eu deixarei já os links salvos. Então, eu tenho aqui, ó, Zotero. Vai abrir a página está em inglês, mas nada de difícil, ó. Primeira visualização já aparece aqui em vermelho o botão download, Mac, Windows, Linux, iOS e Android. A versão do Android não é uma versão oficial da equipe que programa o Zotero, ela é uma versão feita por terceiros. Eu não gostei da forma como ele apresenta. Por quê? A única vantagem na versão dele Android é conferir a referência, você tem na palma da mão, um acesso à referência. Mas você não consegue dialogar com o Word do celular, e até mesmo por causa da multiplicidade de janelas, esse processo se torna um pouco árduo, difícil, mas nada de especial. Eu vou fazer o login aqui na minha página, do Zotero, ó. Pronto, já descobrimos que eu não sou um robô. Depois de passar anos fornecendo dados para a Microsoft, ó, tá. No momento ele vai exigir uma troca de senha, por uma questão de segurança, porque eu estou com várias janelas do Word abertas. Eu queria mostrar o meu perfil dentro do Zotero. O que temos aqui? Ó? Uma foto de quando os cabelos não eram brancos, nome do usuário, aqui as publicações do usuário. Então, aquela lista que você cria, e essa página aqui, este endereço do Zotero, ele é público. Ele é público. Então, podemos usar isso, de repente, em diversas situações. Então, ele vai listar aquilo que o usuário tem produzido. Quando você lá dentro do Zotero, você clica em minhas publicações, aquelas minhas publicações aparecem aqui no online também. E é uma ferramenta extremamente útil para novos usuários, é o fórum de discussão. Dúvidas, como fazer determinada situação, como fazer determinadas coisas, o fórum tem me auxiliado bastante para pensar algumas relações. E uma das grandes vantagens do Zotero é que ele me permite, entre outras coisas, pensar uma coletividade, o compartilhamento de informações. Então, por exemplo, estou trabalhando com os meus orientadores, meus orientandos,
eu quero que os meus orientandos tenham acesso ao Zotero e, através daquilo que eles produzem no Zotero, possam também aparecer para mim. Então, isso me ajuda com o tempo e com a qualidade da orientação, porque eu sei exatamente a referência e tenho acesso a ela. Então, muito bem, essa foi a primeira ferramenta. Levei um pouquinho mais de tempo, mas era previsto isso, porque as outras duas são mais tranquilas de conversarmos. Então, ó. Próxima ferramenta, o Copy Spider. Talvez agora, com a inserção massiva das inteligências artificiais, o Copy Spider tenha perdido um pouquinho de sua relevância. Mas eu utilizo ele de uma forma diferente do seu propósito. O Copy Spider é um software antiplágio. Ele permite, o que ele faz? Ele gera um relatório de similaridade, comparando aquilo que você escreveu com aquilo que já está publicado por outros textos. Ele realiza uma varredura de documentos locais e múltiplas línguas. E aqui tem um grande avanço, a múltiplas línguas. Então, já tive um texto de um estudante que ele, usando um tradutor automático, ele tentou plagiar um documento escrito originalmente em francês, usou um tradutor, traduziu para o português e se apoderou daquela tradução como se fosse sua. E o Copy Spider ele consegue fazer uma varredura de similaridade entre idiomas. O Copy Spider ele é um pouquinho mais chatinho na sua utilização. Ele é pensado a partir de um motor Java, então é sempre preciso atualizar cada vez que o Java atualiza, o software é atualizado e você deve atualizar na sua máquina para ter um perfeito funcionamento. Por que eu digo chatinho? Para os usuários em Windows que mantêm os seus computadores atualizados, não é problema. Para usuários Linux, às vezes é preciso quebrar um pouquinho a cabeça para fazê-lo funcionar, e a geração de relatório, às vezes, no Linux, ele causa alguns bugs de funcionamento, porque o Copy Spider ele produz relatórios em HTML. Então, nada que um usuário avançado não consiga resolver. Mas se a questão é ganhar tempo, não sugiro utilizá-lo no Linux, apenas no Windows, se a questão for o tempo. Se você é um usuário entusiasta que gosta de certas aventuras e quebra-cabeças, divirta-se. Como é que funciona o então, como eu utilizo o Copy Spider? Eu faço muito sua utilização para verificar autoplágio. Você escreve muito sobre o mesmo tema e, de repente, aquele tema não... Você acaba reproduzindo textos e automatizando algumas falas. Eu tenho percebido quando um conceito sistemático de repetição, eu utilizo sempre o mesmo jeito de explicar o conceito nos textos, e você pode se caracterizar um autoplágio. É uma forma que eu utilizo o Copy Spider. Outra, às vezes nós nos retemos tanto a forma como o autor diz, que sem intenção acabamos reproduzindo exatamente a mesma forma que o autor usou, sem dizer que é uma citação direta ou indireta. Então, para aprimorar a minha escrita, evitando problemas de autoplágio e repetição das palavras do autor, eu tenho utilizado um software antiplágio para perceber a minha escrita e aprimorá-la. Então, como é que ele funciona o Copy Spider? Ele pede a adição de um arquivo, certo? Ou quando eu faço correção, por exemplo, agora, para as edições da FEBIC, eu peguei os relatórios sucintos de avaliação, também submeti aqui ao verificador, não vou fazer isso ao vivo, porque, obviamente, para preservar as pessoas, vou pegar um texto de própria autoria, né? Vou pegar um texto que eu estava escrevendo ontem, tá, pessoas? Resumo expandido, que é mais curto. Então, adicionei o arquivo. O que é importante? Vocês tenham sempre um e-mail cadastrado, o Copy Spider não atualiza, não trabalha sem um e-mail cadastrado.
Ó, ele trabalha com um arquivo, eu posso puxar uma URL de um texto publicado online. O arquivo é mais rápido. Então, peço para ele criar, ó. Isso vai demorar em torno de 25 minutos. Nós não vamos esperar a conclusão, tá? Ó, ele vai trabalhando aqui, vai passando o tempo, vai fazendo a verificação. Por que ele demora? Porque ele faz uma varredura em diversas fontes online em múltiplos idiomas. Quando terminar o seu progresso de adoção, ele vai gerar um relatório HTML, como disse anteriormente, e esse relatório vai me apontar frase consultada e qual site esta frase foi encontrada. Ela não vai reescrever o texto por mim, ele apenas faz um relatório de similaridade. Esse relatório, então, enquanto pesquisador, vai me permitir olhar. Foi plagiado, não foi plagiado, foi utilizado em outro ambiente. E o que é importante? Eu não posso confiar cegamente no software sem um olhar atento do pesquisador. Por quê? Supomos, a frase do Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Quantas vezes essa frase já foi usada? Em quantos contextos diferentes ela foi usada? Se eu utilizar a frase, o Copy Spider não vai identificar frase de minha autoria e frase de citação. Ele vai encontrar a frase na rede. E ele vai dizer, aquela frase apareceu 80 milhões de vezes. Mas daí, ou o pesquisador, o autor, ele vai verificar, tá, ele está falando de uma frase que é uma citação, não é plágio. Isso aqui não é citação, nem direta nem indireta, aí merece minha atenção. Ele auxilia no processo, ele não vai resolver os problemas magicamente, não vai eliminar a possibilidade do trabalho do autor, do pesquisador, mas ele permite uma certa segurança naquilo que nós estamos produzindo. Por que eu disse antes que ele perde um pouco de relevância em tempos de inteligência artificial? Ele é um detector de plágio, não é um detector de textos gerados por inteligência artificial. Eu vou parar aqui, só para não termos o risco do vídeo travar ou comprometer o uso da máquina, porque ele consome uma quantidade significativa de memória RAM. É gratuito, porém, na versão gratuita, eu posso utilizar a varredura de um arquivo por vez. Na versão de doação, ele me permite até 5 arquivos por vez. Na versão gratuita, fica aqui a janelinha de propagandas. Na versão paga, ele trabalha com 5 arquivos por vez, mas ele consome quase 5 vezes mais memória RAM. Então, é um software um tanto que pesado. Mas por que eu digo que ele perdeu relevância? Ele não detecta inteligência artificial. E mesmo as ferramentas de inteligência artificial que dizem detectar inteligência artificial, elas não são seguras, elas não são precisas e elas não garantem a veracidade da informação. Você pode até fazer um teste. Eu tenho brincado um pouco nesses testes, mas eles não têm me resolvido de maneira satisfatória. Então, vamos lá, agora voltamos à apresentação. E vamos para a terceira e última ferramenta. Então, já vimos o Copy Spider, né? Certo? E o último que eu gostaria de apresentar, o Gemini. Tá? Imagino que todo pesquisador já conheça, já faça uso. Não é o objetivo aqui apresentar o Gemini, mas apresentar uma função específica e como eu tenho feito uso dela. Dentro do Gemini, existe aquilo chamado motor Gen. Gen, na próxima tela nós veremos onde ele fica, ele é uma possibilidade de configurar instruções específicas e você, num uso repetitivo, você não precisa fornecer o prompt de todas as vezes. Eu utilizo a primeira vez e salvo o meu prompt. Segunda vez, eu utilizo o mesmo prompt sem a necessidade de digitar o prompt. Ele já reconhece o que deve ser feito. Então, não é preciso repetir o prompt, ele auxilia em funções repetitivas. Deixa eu
Se alguém não viu, sugiro o filme Rede Social, que vai contar a história do Zuckerberg, como o Facebook surgiu, e nos diálogos dele com o brasileiro, que se não me foge o nome, Eduardo de Souza, como é que surgiu o Facebook. O filme já tem alguns anos, e por que eu estou sugerindo o filme? Tem uma cena no início do filme que o Zuckerberg ele diz que computação, o professor pergunta para ele por que ele está fazendo o curso, ele disse, não, computação para mim é para evitar soma, para evitar trabalhos repetitivos. A frase solta do filme é que ele me ficou martelando por vezes, e o Jane, apesar de ser a concorrente do Zuckerberg, o Jane, ele nos ajuda muito a evitar tarefas repetitivas. Eu tenho utilizado bastante como uma ferramenta para correção de textos. Então, vamos lá. Tenho aqui a tela do Gemini, né? No canto, aqui está aparecendo o mouse, no canto esquerdo, né? Só um pouquinho, trocar o ponteiro do mouse. Aqui, ó. Tem o canto esquerdo, Gemini, novo chat, pesquisar chats, trabalhar com imagens, que faz um link com o Nano Banano, trabalhar com vídeos, a minha biblioteca, e eu tenho James. Quando eu clico em James, a primeira tela que aparece é esta aqui. Aparece por padrão apenas a primeira linha, mostrar menos ou mostrar mais. Detalhe, esta predefinição do Google, ela é diferente para cada usuário. Eu percebi isso no treinamento com professores, quando eu mostrei a minha tela, aí um professor disse, não, não tenho isso. O outro disse, mas eu tenho aquilo. Essa experiência de usuário, que o Google chama, ele vai mostrar diferentes genes para diferentes usuários. O que tem me aparecido bastante? Editor de escrita, geração para uma tempestade de ideias, conselheiro de carreira, medo, ajuste de programação. Outro dia eu estava brincando com HTML, depois que eu brinquei com HTML, apareceu ajudante de programação. Tutor de aprendizagem, esse aqui eu tenho utilizado com os meus estudantes de maneira interessante. E a semana começou a aparecer o Storybook, criar um livro ilustrado. E, curiosamente, ele me apareceu depois que fiz uma atividade com HQ com os meus estudantes. Então, nós temos um gestor de J. Não vou utilizar nenhuma das ferramentas pré-programadas pelo Google. Eu criei um novo J. Depois, quando for mostrar, farei esse passo a passo com vocês. Este é o prompt que eu criei para um editor de correções dentro do J. O Word tem seu corretor de escrita, os outros editores de texto tem alguns corretores, o Language Tool dentro do navegador extremamente útil, porém agora a versão paga dele, só existe a versão paga, a versão free não existe mais. Depois disso, fui buscando alguma coisa e eu recorri à inteligência artificial para fazer correção. Mas eu não quero que a inteligência artificial reescreva o meu texto. Por quê? Por melhor que ela entenda sujeito, verbo, predicado, ela não entende ironia, ela não entende sarcasmo, pois essa brincadeira da ironia e do sarcasmo, vocês vão entender por que eu estou usando isso quando vocês virem o nome do meu Jay. O que eu escrevi com ele? E esse prompt, ele não foi meu primeiro prompt feito com o Jay. Eu tenho aprimorado ele conforme tenho usado. Eu peço para o Jay, submeto o meu texto ao Gemini, eu peço para ele me produzir uma tabela de correção. Em 3 colunas essa tabela. Que me apresente a frase original, a sugestão de melhoria na coluna do meio, e na coluna da direita, que ele inclua uma explicação do porquê ele fez aquela alteração. Eu quero ter autonomia para decidir, altero ou não altero o meu texto, a sugestão é válida ou inválida, e entender o motivo que a inteligência artificial está operando para verificar se a lógica da programação probabilística faz sentido com aquilo que eu, enquanto autor, eu quero escrever. Aí, quando eu comecei a criar o meu motor de correção, lembrei de um texto do Kant, o What is of Clarum, quando ele usa a expressão sapere aud, em latim, pense, tem autonomia para pensar. Eu defendo a minha autonomia diante do uso da inteligência artificial. Então, meu prompt.
Você é um editor especializado em textos acadêmicos, com expertise em refino linguístico, estrutura argumentativa e clareza expositiva. Sua tarefa é revisar e aprimorar o texto que está fornecido, preservando rigorosamente estilo, conteúdo original do autor. Então, escopo do trabalho: correções de ortografia, gramática e pontuação. Eu tenho um péssimo hábito com as vírgulas. Aprimoramento da clareza e coesão, reescreva passagens confusas, melhore transições. Este item 2 eu acrescentei depois de perceber alguns vícios de linguagem. Mantenha um tom acadêmico, formalize a linguagem, tornando-a mais precisa, objetiva e aprimorada para o contexto acadêmico, sem comprometer a personalidade do texto. Não me altere meu texto. Sabe aquela pessoa ciumenta, o texto é meu? Identificação de problemas estruturais, sinalize parágrafos excessivamente longos, argumentos mal conectados, inconsistências. Por padrão, eu costumo escrever parágrafos com 6 linhas. Porém, às vezes me empolgo e esqueço disso, ou faço linhas maiores. Então, maneira esse aqui incluir para manter um padrão na escrita. Sugestões sem alteração de conteúdo, proponha melhorias, mas nunca adicione informações, para evitar que a IA alucine. Outro dia eu peguei o texto de um estudante, que ele gerou o texto inteiro pela IA, e ao gerar o texto, a IA também gerou informações inexistentes, inclusive autores inexistentes. Ela gerou autores. Então, nunca adicione informações. Altere o significado central ou mude a posição de ideias, nunca, né? Altere o significado central ou mude a posição de ideias, a menos que seja absolutamente essencial para a clareza. Formato de entrega, então, posso receber o texto, tabela de correções, como mencionado. Então, deixa eu voltar aqui para a janela, parar de compartilhar. E agora eu vou compartilhar a minha tela do Gemini. Muito bem. Então, eu tenho aqui meu Google, meu Gemini. Vejo que agora o notebook LM, que se tornou Gemini LM, já está integrado. Não é o nosso objetivo, né? Então, temos aqui a nova conversa, pesquisas, chats, biblioteca, James. Então, vai aparecer aquela janela, como mostrei antes. Mostrar mais. E aqui ele vai me dar umas outras, uma função Labs. A função Labs, ela está integrada com o Google Acadêmico. Então, mas o nosso objetivo, gerenciador de Gen. Aqui você pode criar um novo Gen, se dá um nome a ele, descrição, quero fazer correção de texto. E todo o prompt revelado que eu mostrei na tela do PowerPoint, ele é incluído aqui nas orientações. E qual a grande vantagem? Você trabalha, desculpa pelo erro, eu uso muito o método TACO, tarefa, ação, contexto e objetivo, para construir um prompt. Você é especialista em correção acadêmica. Use o Gemini para reescrever instruções. Eu posso usar a inteligência artificial para gerar um prompt. Meta-uso. Não elimina a nossa leitura. O que eu tenho aqui no lado? Para o meu corretor de texto, eu deixei como nenhuma ferramenta padrão, mas eu posso usá-lo para criar algumas coisas. Imagem, vídeo, música, enfim. Posso adicionar arquivos para a base do conhecimento. Ok. Não vou salvar porque já tenho o meu Gemini salvo. O meu Gemini se chama Sheldon. Por quê? Em homenagem a Sheldon Cooper, que não entendia ironia e sarcasmo. Então, vou pegar aqui esse. Ele fica, alguns ficam salvos. Eu vou pegar aqui. Deixei aqui o texto, que foi um texto curto que eu escrevi para uma postagem de um blog, a respeito de uma aula no curso de teologia. Deixei o texto aqui, certo? Vejo que não importa aqui os parágrafos, quebra de início, não é importante. E aqui está a minha correção. Frase original, sugestões de melhoria, explicações. Então, eu verifico, não uso inteligência artificial para reescrever meu texto, nem para corrigi-lo. Eu uso para criar uma possibilidade de análise do autotexto para verificar.
aquilo que ele apontou faz sentido? Não faz sentido? Quero utilizar? Ele não retira a minha autonomia enquanto pesquisador diante do texto e evita a produção de um texto extremamente mecânico, superficial e raso. Então, mantenho a fidelidade daquilo que eu estou propondo diante de uma produção assertiva. Ah, então, deixa eu voltar novamente aquele movimento para compartilhar. Vamos agora voltar para a apresentação. Apresentação, cadê-la? Só um minutinho, colegas. Pronto, voltei à apresentação. Agora nós vamos para a parte final da aula e últimos encaminhamentos. Então, vamos voltar à apresentação. Então, apareceu, compartilhar, está aparecendo, aparecendo. Então, o que nós vimos no encontro de hoje? 3 ferramentas, o Zotero, o Copper Spider e o Gemini. O Zotero, gestão de referências bibliográficas, ele me permite automação de normas, independente da linguagem que utilizaremos. Interface dele, desktop e navegador. Prefiro a versão desktop, talvez por ser um migrante digital, sempre opto pela versão desktop em vez da versão web. É gratuito, código aberto. Copper Spider, função principal, detecção de plágio, mas eu utilizo ele como aprimoramento da escrita. Ele mantém um rigor na sua originalidade naquilo que está escrito, exclusivamente software local. Então, preciso fazer o download dele, gratuito, e tem uma licença paga, mas a licença ela é no sentido de contribuir para a equipe de desenvolvedores. Copper Spider nasce, tanto o Copper Spider quanto o Zotero, eles são projetos que nascem nas universidades. O Gemini, ou Jane, ou aquilo que eu chamo carinhosamente de Sheldon, eu utilizo ele como assistente de escrita. Como assistente de escrita, ou melhor, como assistente de revisão da escrita. A escrita continua sendo autoral. Ele permite que uma agilidade na estruturação, corrigir vícios de linguagens e um melhor aprimoramento. O prompt vai ficar aqui na apresentação, depois vocês terão acesso a ela, e podem copiar, utilizar, melhorar. Se pensarem um prompt melhor, por favor, compartilhem. Conhecimento é compartilhado, constituímos uma comunidade aprendente, isso é fundamental. Custo Gemini, eu continuo com a versão gratuita. Já existem várias discussões que a gratuidade nas ferramentas de IA não se manterá por muito tempo por conta dos custos elevados, mas eu faço ainda de maneira, opto pelo Gemini pela forma da sua gratuidade. Muito bem. E por último, né, gostaria de concluir a apresentação com uma provocação, né, para pensar naquilo que o professor Alessandro trouxe no encontro passado, né, quais são os principais desafios e receios, tanto éticos quanto técnicos, ao integrar ferramentas de IA e softwares na detecção de plágio na prática docente. Não é só a introdução, mas o que isso significa. A ferramenta, ela, como diria o Pierre Levy, não é nem boa nem má, e tampouco é neutra. Há sempre uma intencionalidade na sua construção, mas há também uma intencionalidade do usuário da ferramenta. Então, como eu penso em utilizar, e o que é importante, eu penso nas aulas, tanto de metodologia quanto de iniciação científica, é discutirmos a conduta ética do pesquisador. As ferramentas me permitem produzir muita coisa. Agora, qual é o uso? E como eu faço deste uso? E o que eu faço deste uso diante das inúmeras possibilidades que ali estão e se fazem presentes? Vou deixar a partir de agora aqui no nosso chat de bate-papo a lista de presença, que nossos estudantes presentes possam registrar. E para encerrarmos o nosso encontro, eu quero agradecer a presença de cada uma e cada um, seja as pessoas ao vivo, ou os muitos que nos acompanham através do YouTube, no nosso banco de vídeos.
no canal da IBIC, na página da FIBIC também. Então, nosso muito obrigado a todos e a todos que nos acompanharam ao longo desses 5 encontros. O nosso curso teve como objetivo aprimorar e instrumentalizar o pesquisador com foco na publicação na revista Semear Ideias, professores para o mundo científico, com o dossiê das publicações, dos relatos e experiências na FEBIC 2025, mas não se reduz a isso. Tudo aquilo que o professor Marcos, a professora Alessandra, a professora Ana e eu discutimos nesses últimos sábados são dicas, técnicas, macetes que nós podemos utilizar em qualquer processo de escrita. Então, nosso muito obrigado pela atenção, pela paciência que tiveram conosco nesses encontros. Façam um bom aproveito dos nossos materiais, que foram disponibilizados via e-mail para todo mundo. E utilizem, divulguem, compartilhem, contem para a gente como foi feito esse uso. Um forte abraço a todas, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e nos encontramos.